bem, irmãos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom receber vocês para o nosso 10º aniversário da Igreja Batista da Palavra da Verdade. 10 anos de fundação, mas também 2 anos de organização, como você pode ver no seu folder ali, né? Aqui estão os hinos que nós vamos cantar hoje, mas é um motivo de satisfação, em primeiro lugar, a Deus, porque a igreja tem, como vamos ver logo mais, tem muito mais do que 10 anos. Nasceu de um trabalho missionário lá por volta de 2007, por aí, então tem mais tempo, mas é algo que, se a gente notar na história, são mais de 10 anos, e nesses 10 anos o Senhor manteve o seu trabalho aqui, né? Não faltou quem guiasse o trabalho, não faltaram também os obreiros para poder servir nesta obra, e o principal de tudo, né, que o Evangelho foi pregado, está sendo pregado neste local, edificando vidas, pessoas têm conhecido a Cristo ao longo desse tempo, e passando por tantas dificuldades, tantas lutas, desafios, mas o Senhor está conosco e temos visto isso ao longo desse tempo. Talvez a maioria aqui, ou talvez só 2, estiveram no início do trabalho, no início da novela, mas os outros aqui são frutos desse trabalho que veio ao longo do tempo. Então, nós agradecemos a Deus por isso. E neste momento vamos cantar ao Senhor o hino 58, Tu és fiel, Senhor. Nada disso é um mérito nosso, nada disso vem porque temos forças por nós mesmos, mas tudo isso vem por causa da fidelidade de Deus, de levantar um trabalho e de manter esse trabalho com o apoio dos seus servos, criando os seus servos para isso. Então vamos cantar nesse momento o 58, Tu és fiel, Senhor. Falta
Senhor, que o Senhor tem concedido a cada um aqui, em especial a esta igreja, que o Senhor tem conduzido, em meio, Deus, ao mundo que não te quer, em meio ao mundo que te despreza, em meio ao mundo, Deus, que não está nem aí para o Senhor, que só busca o Senhor quando a coisa aperta, que só quer o Senhor para dar as coisas. Em meio a esse mundo, Deus, entregue a cada um por si, entregue a cada um buscando o que lhe apraz, lhe agrada da sua carne. Mas o Senhor, Deus, ainda assim, coloca essa pequena luz neste mundo que eu te odeio, Deus. E o Senhor coloca este luzeiro para poder brilhar para a tua glória. Que possamos, Senhor, realmente manter essa luz com a ajuda do teu Espírito, pregando, Deus, para aqueles a que o Senhor quer chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos, Deus, realmente viver essa palavra diária, não viver como o mundo vive, não andar como o mundo quer, mas olhar, Senhor, para a tua palavra. Um dia, muitos vão querer buscar o Senhor, mas não vão encontrar. O nosso desejo, Deus, é que essas pessoas te busquem antes deste dia. O desejo de cada um aqui, desses que se reúnem, é este, Deus. Possamos continuar a nossa obra debaixo da tua fidelidade, do teu amor, tua graça por nós. Não esmorecer e não desanimar, mas sim continuar te servir, Deus, até a vinda do Senhor. Em nome de Cristo, oramos a Ti. Amém. Vamos continuar cantando o hino 64. Está no seu filme aqui, mas saiu errado aqui. A anotação, o hino 64 está na página 2, só que é essa página aqui, tá? É a segunda, o hino 64, ouve-nos, pastor divino. Esse hino de pedido a Deus, uma oração a Deus pela nossa igreja. Vamos nos colocar de pé já.
abrir as Bíblias, nossa Bíblia, para o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E vou fazer a leitura dos versículos 42 a 47 de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47, que diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Irmão Dagoberto, pode orar a Deus, agradecendo por essa palavra. Senhor, Pai querido, Pai eterno, nós agradecemos, Senhor, esse privilégio de estar na sua casa, em oração, aqui, com Pai de Deus, te agradecemos, Pai, por servo, a palavra, por o servo, não, Pai, o seu Espírito, o bom e glória da sua vontade. Agradecemos, Pai, glória da vida, a igreja, oramos, agradecemos por tudo, oramos também pelos servos, pela vida, pelos que nos dão, feita com uma mão poderosa, sabemos, Pai, sabemos, sabe, nada, grandes textos na vida de Deus, para viver, Amém. Obrigado, irmãos. Essa é a igreja de Atos 2, 42 a 47. Uma igreja unânime, uma igreja que tinha como foco a pregação da palavra, né, como coloca ali, a doutrina, né, também as orações e a comunhão. E note que quando eles faziam tudo isso, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Isso é algo de grande valor para os nossos tempos hoje, porque talvez a maioria desses versículos que nós lemos aqui, do 42 a 47, talvez não estão sendo vividos na nossa prática como igreja, né? Mas precisamos, claro, não ser como a igreja. Não é para ser como a igreja ali de Atos 2, no sentido de que, olha, temos que seguir isso daqui ao pé da letra, porque nós estamos no século XXI, nós temos outras situações, outras demandas, mas os princípios que nós extraímos aqui são princípios verdadeiros, são princípios que funcionam hoje, que devem funcionar hoje na nossa vida, primeiramente na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida prática. Claro, não temos como ser aquela igreja daqueles tempos dos apóstolos, porque não tem nem apóstolos aqui hoje, né, nos nossos tempos. Mas precisamos voltar a como que aqueles homens e aquelas mulheres, aquele povo de Deus vivia naquela época, e aprender com eles, né, que o agir de Deus vinha quando eles estavam juntos, e estavam unidos, congregando, e servindo, e orando, e estudando a palavra de Deus juntos. Porque o alvo deles não estavam nas coisas terríveis, né, mas estavam nas coisas espirituais. E ouvindo a pregação há poucas horas antes desse culto, eu vi algo interessante, né? Quando a gente tira os nossos olhos
daquilo que é eterno e a gente coloca naquilo que é passageiro, a gente não consegue servir naquilo que é eterno. A gente só vai servir naquilo que é passageiro. Então, talvez o nosso esforço está sendo mais aqui, porque nós estamos colocando os nossos olhos aqui nesse mundo. Mas se os nossos olhos se voltarem firmemente para a eternidade que nos aguarda, para as coisas eternas que nos esperam, com certeza a gente vai servir mais para as coisas eternas. Que esse seja o nosso alvo, como a igreja de Atos 2 buscou. Vamos cantar então, irmãos, este hino 279, que nos lembra um pouco dessa fidelidade que aqueles irmãos de Atos tinham, da igreja primitiva tinha. Vamos cantar o hino 279, que fiéis nós sejamos. Deus nos tem dado força, Deus nos tem dado vida, talentos, né? Agora, o que nós temos feito, irmãos? Hino 279, que fiéis nós sejamos. Versículo do mês de março, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e vamos fazer essa leitura deste versículo, que é o versículo do mês de março. Versículo para a gente decorar, mas não somente isso, mas para a gente meditar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Salva aí esse versículo, que é o versículo do mês de março, tá bom? 2 Coríntios 6, versículo 2. Que diz assim: porque ele diz,
Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos recitar agora todos juntos. Vamos lá? Mesmo com as versões um pouco diferentes, mas vamos recitar juntos aí. De novo, vamos lá? Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, essa é a promessa do Senhor que nos socorreu no dia da oportunidade, no dia da nossa salvação, quando enviou o seu Filho, Jesus Cristo, no tempo certo, oportuno para nos salvar. E vamos cantar o hino 379, que é o nosso hino do mês, Mais Vale o Ouro. Quantos conhecem esse hino? Mais Vale o Ouro. Está na página 3, no finalzinho. É a última página. Ficou errado na nossa folha. Mais Vale o Ouro. O também pegou na pressa, não. A gente consegue. Vamos lá. Ah, tá. Só uma coisa, irmãos. Saiu quebrado esse hino. Então, a primeira estrofe dele está nessa página do texto aqui. E a segunda estrofe dele, peço desculpas por conta disso, está aqui na página 4, essa segunda aqui. Tá bom? Então, só voltar. Página 4, página 3. Muitos procuram prazeres, gozo no mundo vazio, sempre apressados, despreocupados com seu destino sombrio. Mais vale que o ouro, mais vale que a prata, é a alma de Deus, liberta e resgata, as boas não clamando por salvação, são tesouros perdidos, sem preço, queridos, preciosos a Deus. Filhos de Deus têm perdido bênçãos de grande valor, buscam a fundo prazer no mundo, surdos abaixo dos seus valores. Mais vale que o ouro, mais vale que a prata, é a alma de Deus, liberta e resgata, a pessoas tão perto, clamando por salvação, são tesouros perdidos, sem preços, queridos, preciosos a Deus. Vamos então ouvir uma mensagem especial vinda dos Estados Unidos com o pastor Nathan e a irmã Dal, tá bom? Boa tarde, irmãos. Boa tarde. A gente gostaria de estar junto com vocês nessa data especial, mas através do vídeo vamos participar dessa maneira. Pensando nesse dia especial, lembrando a fidelidade de Deus, eu fiquei pensando um pouquinho sobre o nosso nome, Igreja Batista Palavra da Verdade, e como a palavra é central para tudo em nossas vidas. Sem a palavra de Deus não temos como saber sobre a vida cristã. É através dela que nós chegamos a Cristo. Como Paulo diz em Efésios 1,
Ele falou que nós chegamos, que os efésios chegaram a Cristo através da palavra da verdade. Então, ela é para nós algo muito precioso e tem sido o ponto central da nossa igreja desde o início. Sei que ela continua sendo assim e oramos que ela possa continuar sendo assim. Sempre o ponto principal, a palavra de Deus, onde nós encontramos com Deus nas páginas da palavra dele. Outro versículo que é bem conhecido com os irmãos, mas que oramos que cada um de nós possamos viver é 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E como nós precisamos hoje em dia, cristãos, crentes, irmãos em Cristo, não só pastores, diáconos, líderes, mas cada pessoa na igreja que sabe como manejar bem a palavra de Deus. Tem tanta confusão em nosso mundo. Precisamos de irmãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o Deus da palavra e que possam abrir a sua Bíblia e apresentar Jesus Cristo para qualquer um que tem dúvidas, para qualquer um que quer saber. Então, estamos orando por vocês, estamos muito alegres por esse dia de celebração, de adoração a Deus, por sua fidelidade também à igreja como um grupo, mas também para cada membro que faz parte dela. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Estamos ansiosos de revê-los. Se Deus quiser, 11 de maio, vamos matar saudades um pouquinho com vocês. Isso. Beijos. Isso. Até lá, até o mês de maio, se Deus quiser. Estamos orando por vocês. Sabemos que os irmãos estão orando por nós também. Te amamos. Tchau. Então, ouvimos a mensagem aí, pastor Antônio, legal. Os missionários fundadores, um dos missionários fundadores do nosso trabalho aqui, da nossa igreja. E 11 de maio eles estarão aqui, se Deus quiser. Né? Vão passar um tempinho com a gente aqui, eu acredito que umas 2 ou 3 semanas eles vão passar. Então tem bastante tempo aí para matar a saudade. Muito bem. Então, nesse momento, vamos cantar mais um hino, o último hino antes da nossa mensagem e antes do nosso vídeo especial. O hino 85, Nossa Glória é Jesus Conhecer, que está na página 4, tá? A página 4, que seria a página 2. Tá bom? E enquanto vamos cantar este hino, aqueles irmãos que têm, porventura, seus dízimos e as suas ofertas, podem, nesse momento, depositar no gasofilácio. Após isso, vamos ter uma oração de consagração. Vou pedir para o irmão Ademar, após esse hino, orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas.
estar aqui adorando o teu nome, nosso Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor. Abençoa, Pai, os dízimos, as pessoas que depositaram, Senhor. Continua, Pai, nos dando sustento, Deus. E fale, Pai, nossos corações, Pai, porque estamos sedentos da Tua palavra, Pai. Queremos Te ouvir, Pai. Enche nossos corações, Pai, com a alegria da Tua palavra. Fala com cada um aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, antes da nossa pregação, logo mais, vamos assistir um vídeo que conta sobre o histórico da nossa igreja. É com imenso prazer que iremos contar um breve histórico da Igreja Batista Palavra da Verdade. Tendo em vista que hoje, dia 6 de março de 2022, estamos celebrando 10 anos de sua existência, fundação, e 2 anos de sua organização, reconhecida juridicamente diante dos órgãos públicos. A história da congregação tem muito mais que 10 anos. Quase 2 décadas atrás, Deus colocou no coração do pastor José Bezerra e pastor Nathan Petfield o desejo de pesquisar a possibilidade de plantar uma igreja neste lado da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Pastor Nathan compartilhou esse desejo com o pastor Brandon Holmesky, que ainda estava nos Estados Unidos. E eles começaram a orar sobre a vontade de Deus neste sentido. Quando o pastor Brandon e sua família chegaram ao Brasil em 2007, pastor Nathan e a sua família, junto à missionária Joy Hunt, estavam trabalhando na primeira igreja batista regular da Ilha do Governador. Em agosto de 2009, Deus abriu a porta para começar um novo trabalho na região de Bento Ribeiro. E ao reconhecerem que Deus estava de fato chamando, a equipe mudou para a região com o propósito de implantar uma igreja. Iniciamos estudos bíblicos na casa do pastor Nathan, com várias pessoas que encontramos na vizinhança e que desejavam estudar a palavra de Deus, sempre visando implantar uma igreja. Estes estudos bíblicos e reuniões de oração ocorreram por um período de quase 2 anos. E neste tempo, 2 famílias da Igreja Batista Regular em Campo Grande começaram a frequentar os estudos e dar apoio. Irmão Luiz, irmã Genoveva, irmão Paulo, irmã Ângela e irmão Andrei. Em 2011, a procura por um lugar adequado para a realização dos cultos continuava. No mês de outubro deste mesmo ano, a missionária Joy ligou dizendo que tinha visto um prédio disponível para alugar, situado na Rua João Vicente, número 1211, em Bento Ribeiro. Pela graça de Deus, mesmo que muitas pessoas haviam entrado em contato com o dono do prédio querendo alugá-lo, ficou evidente que Deus guardou o lugar para a concretização da implantação desta igreja. E ali, um irmão que frequenta a igreja sempre nos lembrava: de um lado, tem uma agência bancária. Do outro lado, fica uma agência do governo, os Correios. E no meio, tem a agência de Deus para evangelização e edificação do povo. O pequeno grupo, então, colocava as mãos à obra para preparar o prédio para o primeiro culto.
Nele, anteriormente funcionava uma pizzaria. Havia um fogão a lenha e um balcão na sala. E realmente, tudo estava inacabado. Com a ajuda de muitas pessoas da congregação e das igrejas batistas regulares do Rio de Janeiro, depois de 5 meses de reformas, limpeza e lutas quase incontáveis, foram realizados os primeiros cultos de inauguração nos dias 3 e 4 de março de 2012. Pastor José Bezerra, da igreja em Campo Grande, pregou o primeiro culto e recebemos visitas de várias pessoas do bairro e de muitos membros das igrejas Irmãs Batistas regulares do Rio de Janeiro. Logo em seguida, foram realizados os primeiros clubes bíblicos para as crianças, aos sábados, de 15 em 15 dias, com a missionária Joy. No mês de maio de 2012, foi celebrado a oficialização do novo trabalho em Bento Ribeiro como congregação junto à Igreja Batista Regular de Campo Grande, que se tornou a nossa igreja-mãe. E recebemos os primeiros membros: Irmão Luiz, Irmã Genoveva, Irmão Paulo, Irmã Ângela e Irmão Andrei, bem como foi realizada a primeira reunião de mulheres. No mês de junho de 2012, foi realizada a primeira conferência bíblica, tendo como preletor o pastor João Vitor, da primeira Igreja Batista Regular do Rio de Janeiro. Em setembro de 2012, foi realizada a primeira reunião de homens. E no mês de novembro, a igreja celebrou a volta do pastor Nathan Petfield e sua família da viagem para os Estados Unidos, a fim de darem relatórios da obra de Deus aqui no Rio de Janeiro. Tivemos no mês de dezembro a imensa alegria de realizar o primeiro batismo e receber como primeiro membro pelo batismo a irmã Débora Marques. Outros eventos, como cultos ao ar livre na praça, celebrações de datas especiais como a Páscoa, Natal e o Dia dos Diáconos, e distribuição de folhetos evangelísticos, foram feitos ao longo da existência da congregação para o louvor a Deus. A edificação da igreja, em obediência ao Senhor, que nos mandou de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Em obediência a Deus e à grande comissão, no mês de dezembro de 2012, os membros da igreja resolveram apoiar o trabalho missionário do pastor Robert Guerreiro e sua família, servindo a Deus entre os índios ticunas no Alto Solimões, Amazonas. Também, outros trabalhos missionários receberam o apoio da congregação, como o Ministério Missionário do pastor Divino Amorim e família, em Moçambique, e do pastor Adriano Silva e família, na Argentina. Com a graça de Deus, a nossa igreja apoia esta obra com orações e oferta também nos dias de hoje. Em maio de 2015, o pastor Brandon e sua família reconheceram a vontade de Deus para retornarem aos Estados Unidos. Eles foram missionários fundadores da congregação, juntamente com a família Petfield e a missionária Joy. Ao longo do tempo, Deus foi agregando mais e mais irmãos à congregação, ali em Bento Ribeiro, bem como continuou a trabalhar nos corações pela sua palavra, seja nas classes de escola bíblica dominical, estudos particulares, pregações e diversas reuniões de comunhão e oração. Novos batismos foram realizados também para o louvor a Deus.
Em 2018, já percebendo que a congregação em Bento Ribeiro estava crescendo com o desenvolvimento do trabalho missionário, os irmãos buscaram em Deus a resposta quanto a um pastor que pudesse dar continuidade à obra de Deus e que iria substituir posteriormente os missionários, pastor Nathan, Dawn Petfield, sua família e a missionária Joy Hunt. Então, a congregação, em oração, recebeu de Deus a resposta para convidar o pastor Mateus Pessoa, recém-formado do Seminário Batista Regular do Sul em Curitiba, para assumir o ministério, juntamente com sua esposa, irmã Suene, em janeiro de 2019. No ano seguinte, percebendo a necessidade de sua emancipação, a congregação orou e resolveu, diante de Deus, se tornar igreja, desvinculando-se como igreja filha da Igreja Batista Regular em Campo Grande e com o objetivo de se organizar juridicamente, constituindo um CNPJ. Assim, em 7 de março de 2020, houve então a Assembleia de Fundação da Igreja Batista Palavra da Verdade, presidida pelo pastor Mateus Pessoa e formada pela presença de 21 membros. Após a aprovação da sede, leitura e aprovação do Estatuto da Igreja, houve a eleição da primeira diretoria da Igreja, encerrando, portanto, aquela célebre reunião. Poucos dias depois, estourou no mundo inteiro a pandemia de Covid-19, que impossibilitou as reuniões e cultos presenciais na igreja. Passamos quase que o ano inteiro nos reunindo de forma remota pela internet. Não sabíamos, mas diante de todo este cenário, o Senhor Deus já estava preparando um novo local para a sua igreja. Então, surgiu em nosso coração o desejo de adquirir um local próprio para a igreja, a fim de obter um espaço maior para suas atividades, bem como sair do aluguel. A igreja se pôs a orar e foi montada uma comissão para a compra do novo espaço, bem como a orar pelos recursos para a aquisição. Assim, após procurar e orar pelo novo local, Deus nos mostrou uma casa à venda na rua Engenheiro Emílio Baumgart, número 25, bem localizada, próximo a casas e prédios residenciais, medindo 408 metros quadrados, arvorada e um belo quintal. Perfeita para iniciar os cultos, bem como abrigar a moradia do pastor e sua família. Então, em 31 de julho de 2020, foi assinado o contrato de compra e venda deste imóvel e sua aquisição à vista pela graça de Deus. Em agosto daquele mesmo ano, tivemos 2 batismos e o primeiro culto neste novo local se deu em 25 de outubro de 2020, com a presença de 25 pessoas. Em 2020 ainda, reconhecendo a vontade de Deus que concluíram a obra missionária no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, os missionários fundadores Pastor Nathan, Dawn e Joy retornaram aos Estados Unidos naquele mesmo ano. O culto de gratidão a Deus pelo serviço dos nossos queridos missionários se deu em 5 de dezembro de 2020. Em 2021, ainda com a situação da pandemia, a igreja decidiu o retorno gradual dos cultos e outras programações,
abrindo para os cultos públicos em 24 de dezembro de 2021, data que foi marcada pela melhoria interna e externa do local da igreja e colocação da placa. Sabemos que temos muita obra pela frente, bem como grandes desafios, sobretudo nos trabalhos de evangelização, edificação e na construção do templo de dependências da igreja. Mas, até aqui, agradecemos ao nosso bom Deus por levantar os seus filhos e servos para a sua maravilhosa obra. A Ele pertence toda glória e honra. Também agradecemos profundamente a todos que participam com sua presença, suas orações e seu serviço nesta igreja. Temos visto anos repletos de muitas alegrias e bênçãos no Senhor, e veremos mais. E assim, concluímos esta história repetindo e abraçando a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Puxa, que alegria estar novamente com vocês. Eu me senti que o meu coração ia se explodir de alegria de rever os irmãos aí. E dou graças a Deus pela tecnologia que isso é possível. Infelizmente, a minha esposa está no outro lado do país visitando os pais dela e não podia participar hoje, mas ela manda fortes abraços junto com meus filhos, a Mayla, que está na faculdade, a Ellen, o Daniel e a Flavinha, que hoje estão visitando os avós. Também eu mando abraços da Patrícia, né, a filha do pastor Natan e a irmã Tom, que ela se casou com o nosso pastor auxiliar. E eles estão ajudando muito aqui na igreja. E, irmãos, todos nós temos saudades dos queridos irmãos aí, e realmente amamos vocês de coração. E me perdoe por deixar meu português piorar mais do que já era, mas espero pela graça de Deus que dá para entender alguma coisa hoje. Bom, irmãos, que honra celebrar com vocês este culto de ações de graças pelo 10º ano de fundação e pelo 2º ano de organização da igreja. E tudo isso é uma bênção realmente que vem da graça do Senhor. E eu louvo a Deus também por trazer o pastor Mateus e a irmã Suene para a igreja. E a gente conhecia a irmã Suene, né, quando ela era jovem, na primeira igreja batista regular da Ilha do Governador. E mesmo como moça, a gente estava vendo a mão de Deus sobre ela. E damos graças a Deus que ela foi para o seminário
conheceu o pastor Mateus e voltou para o Rio. E a igreja chamou o pastor Mateus como pastor. Então, irmãos, foi Deus que fez tudo isso na sabedoria dele. E às vezes eu assisto os cultos pelo YouTube, né? E fico tão contente que pastor Mateus ama a palavra de Deus, ele prega a palavra e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, continue. E eu tenho uma foto da igreja no meu escritório aqui, que eu acho que a irmã Joy tirou, e eu fico orando, irmãos, pela igreja, junto com o pastor Natal e a Adão e a Joy, e realmente amamos vocês. Nós estamos aqui, irmãos, para juntamente glorificar o nome do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, e foi esse mesmo Jesus que disse, assim que já foi dito, mas edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E até hoje, Jesus continua edificando e protegendo a sua igreja dos ataques do inimigo, né? E até hoje, na cidade do Rio, onde o inimigo está constantemente tentando derrubar a obra de Deus, Deus está avançando a sua igreja e vocês fazem parte dessa obra. Então, tomem coragem, irmãos. Não fiquem desanimados, porque Jesus está ao seu lado. E o lado de Jesus é o lado da vitória, é o lado da verdade. E foi Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, neste mundo tem muita confusão, muitas notícias assim, fakes, falsas, né? É difícil saber em quem você pode confiar. Mas não é bom, irmão, saber que aqui, na palavra de Deus, nós temos a verdade que vem de Deus. E por isso essa palavra é completamente confiável. Sabe, a cultura, ela muda, a moda muda, os costumes mudam, mas a palavra de Deus não muda. Irmãos, desde que eu voltei para os Estados Unidos, eu mesmo mudei. Eu fiquei mais velho, né? Caíram mais cabelos aqui. Vocês não ficaram mais velhos, mas eu sim. E coisas mudam. A igreja mudou de endereço, a igreja se desenvolveu bastante ao longo destes anos. Tem gente aí que eu ainda não conheço. Muitas coisas mudaram, mas há uma coisa que sempre permanece, que é a verdade. Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, 1000 anos, a verdade será a verdade. Não muda. Irmãos, é exatamente por isso que essa igreja se chama da Igreja Batista Palavra da Verdade. Porque sempre foi o alvo dessa igreja proclamar sem vergonha a verdade de Deus para essa cidade que está cheia de pessoas perdidas, pessoas enganadas pelo inimigo, a gente sem esperança, sem Jesus no coração. O que elas precisam é exatamente isso, a palavra da verdade. E eu sei que pastor Natan já citou vários versículos que tem essa frase, palavra da verdade. Eu prometo que a gente não combinou, mas eu queria compartilhar que essa frase, palavra da verdade, se encontra umas 5 vezes na palavra de Deus. Sabiam disso? Em primeiro lugar, aparece a frase em 2 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo disse que ele era um ministro de Deus, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Então, sem a palavra, não é possível ser um ministro fiel de Deus. E no segundo lugar, onde se encontra a frase, fica em 2 Timóteo 2,15, que já foi citado, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro
que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, sem a palavra da verdade não é possível ser um obreiro fiel de Deus. A terceira passagem fica em Tiago 1:18, onde a Bíblia diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, sem a palavra da verdade, nem é possível nascer de novo em Cristo. Em Salmo 119:43, a Bíblia diz: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade. Tenho esperado nos juízos teus. Então, sem a palavra da verdade, não é possível nem ter esperança. Mas, irmãos, a quinta passagem, onde a frase, a palavra da verdade se encontra, fica em Efésios capítulo 1, que o pastor Nathan leu, mas Deus colocou essa passagem no meu coração para compartilhar com os irmãos. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo lá em Efésios, capítulo 1, que será o nosso texto de hoje. Efésios, capítulo 1. Eu leio de versículo 13 a versículo 14. Efésios, capítulo 1, de 13 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, doenças, guerras, rumores de guerras, dificuldades na vida pessoal, problemas financeiros, tantas coisas parecem tão instáveis e incertas neste momento no mundo. Como é que a gente pode se sentir seguros no mundo assim como este? Se você buscar a sua segurança na saúde, jamais você se sentirá seguro. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, né? Que aparece por instante e logo se dissipa. Se você buscar a segurança nas riquezas, você jamais se sentirá seguro. A Bíblia diz que a riqueza vai para si asas, né? Faz para si asas, e como a águia voa pelos céus. Se você buscar a segurança no seu próprio intelecto, você jamais se sentirá seguro. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. A única segurança verdadeira, a única rocha sólida, assim, que nunca vai falhar, é Deus. Irmãos, Deus quer que o povo dele encontre a sua segurança nele. Verso 4 de Efésios 1, aqui diz que Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Por que Deus nos escolheu? Diz aqui que Ele nos amou. E se Ele nos escolheu porque Ele nos amou, aí somos seguros para sempre no soberano amor do Deus Pai. Então, Deus jamais abandona aqueles que ama. Mas, amados, tem mais. Em nosso texto de hoje, eu vejo mais duas razões porque os crentes verdadeiros devem se sentir seguros em Deus. Em primeiro lugar, somos seguros
na salvação de Cristo. E, em segundo lugar, somos seguros no céu com o Espírito Santo. Então, vamos pensar um pouco nessas realidades hoje. Eu acho que meditar nessas verdades nos ajuda a ficarmos mais tranquilos neste mundo tão agitado. Então, primeiro, somos seguros na salvação de Cristo. Olha aqui o versículo 13. Tem a frase aqui, em quem? Começa com essa frase, em quem? Agora, quem é esse quem? Ou seja, qual a identidade dessa pessoa? É Jesus Cristo, irmãos. Como é que a gente sabe disso? Olha lá em versículo 9, por exemplo. O versículo diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Em Cristo. Agora, em verso 10, de fazer convergir nele. Nele, quer dizer, em Cristo. Versículo 11 começa assim, nele, que mais uma vez significa em Cristo. E lá no finalzinho do versículo 12, diz assim, os que de antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez, em Cristo. Então, tudo neste texto tem a ver com Cristo. Então, em quem? Em Cristo. Na verdade, tudo na Bíblia tem a ver com Cristo. E ainda mais, tudo no universo tem a ver com Jesus Cristo. Então, o versículo fica assim, em quem? Em Cristo, vós, depois que ouvistes, tendo nele crido. Sabe, muitas pessoas já ouviram os ensinamentos de Cristo, né? Muita gente pode contar alguma coisa sobre a vida de Cristo ou citar algo que Jesus falou, mas, irmãos, não é suficiente apenas ouvir o que Jesus Cristo disse, mas também temos que crer no que ele disse. Ouvir e crer. A Bíblia nos ensina em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, é promessa de Deus. A salvação é dada para aquele que crê em Cristo, ou seja, aquele que coloca a sua fé somente em Jesus Cristo. Aquele que parou de crer em qualquer outra coisa, inclusive a noção de que você pode salvar a si mesmo pelas suas próprias boas obras. Irmãos, isso não dá. Não, para a gente ser salvo, basta crer em Cristo. Mas sabe, ninguém crê numa pessoa a não ser que aquela pessoa seja confiável, né? Se eu dizer crê em mim, aí você logo vai ficar pensando, será que ele é confiável? Então, como é que a gente pode confiar plenamente em Jesus? Olha, o versículo 13 tem a resposta. Podemos confiar completamente em Cristo, porque a palavra de Cristo é verdadeira, os motivos de Cristo são bons e o sacrifício de Cristo é eficaz. A palavra de Cristo é verdadeira, os motivos de Cristo são bons sempre e o sacrifício de Cristo é eficaz. Olha ali em nosso texto. A palavra de Deus é verdadeira. Diz aqui, depois que ouvistes a palavra da verdade. Aí depois que essas pessoas ouviram a palavra da verdade, aí
eles creram em Cristo. Jesus disse em João 5, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia é a palavra da verdade e a Bíblia testifica de Jesus Cristo, do começo até o fim. No Velho Testamento tem profecias, né, promessas sobre a vinda do Messias, o próprio Jesus Cristo. E aí veio o Natal, nasceu o Messias, né? E no Novo Testamento nós vemos que Jesus Cristo vivia uma vida perfeita, sem pecado. Ele ensinava os discípulos dele nos caminhos do Senhor. E, enfim, ele se entregou à sua própria vida. Jesus morreu crucificado no lugar dos pecadores para salvá-los do pecado. E aí ele foi sepultado, mas não ficou no sepulcro, irmãos, não. Ele ressuscitou. E depois Jesus foi elevado às alturas, assim como ele prometeu, onde Jesus está agora com o Pai, esperando o tempo em que ele voltará. E os que creem em Jesus reinarão para sempre com ele. Tudo que Jesus falava, ele vai cumprir, irmãos. É impossível que Jesus Cristo minta. Ele é Deus, o Filho de Deus. Deus Filho, né? E se Cristo mentir, ele para de ser Deus. Ele para de ser Deus Filho, porque mentir é pecado e Deus não pode pecar. O diabo é mentiroso. O diabo é pai da mentira, né? Mas tudo que vem da boca de Deus é verdade. E Jesus disse aos seus discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Sim, irmãos, podemos confiar em Cristo, porque a sua palavra é a palavra da verdade. Agora, em verso 13, a Bíblia diz que o evangelho da nossa salvação em Cristo é a mensagem principal da palavra da verdade que Cristo pregava. É o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas notícias. Jesus pregava boas notícias da salvação do pecado. Eu acho que não há nada melhor do que saber que todos os nossos pecados são perdoados por Cristo. O motivo pelo qual Jesus Cristo veio para cá, ele veio para esta terra e pregava para as pessoas que muitas vezes zombavam dele. O motivo pelo qual ele veio é porque ele sabia que não há salvação em nenhum outro. Jesus não veio para julgar o mundo na primeira vez, e sim, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Gálatas 4 diz, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. A notícia ruim é que todos nós pecamos contra o Santo Deus. Eu acho que muitas se sentem ofendidas por essas notícias. Ninguém quer ouvir que é pecador, mas até que você entenda o perigo do pecado, que você pecou contra o Santo Deus, aí você não vai correr para o remédio. Como alguém disse bem, se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Temos que entender bem as más notícias para poder experimentar quão boas são as boas notícias. Sabe que merecemos eternidade no inferno, mas Cristo nos oferece eternidade para com Ele no lar celestial. Que boas notícias! Agora o mundo tanto anseia boas notícias. E o evangelho da salvação é a notícia que
o mundo precisa. Sim, podemos confiar em Cristo porque os motivos dele são bons, eternamente bons. Também podemos confiar em Cristo porque o sacrifício de Cristo é eficaz. 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O versículo não diz nos purifica a maioria dos pecados. Não diz nos purifica só os pecados piores. Diz nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é eficaz de nos purificar completamente. Versículo 7 aqui de Efésios 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Talvez tenha algum ouvindo que ainda não recebeu a remissão dos pecados em Cristo. E eu pergunto, por que esperar mais? Jesus te oferece a salvação. Se você dizer, mas meus pecados são muitos, Jesus diz, a minha graça te basta. Se você dizer, mas eu não sei se eu tenho a fé suficiente de crer, Jesus diz, a minha graça te basta. Irmãos, é necessário só ouvir a verdade da palavra de Deus, se arrepender dos pecados e crer em Jesus, que pela sua graça morreu e ressuscitou para te salvar dos pecados. A sua salvação, no sentido de sua justificação diante de Deus, pode acontecer neste momento, no momento em que você verdadeiramente crê. E como o pastor disse, eis agora o dia da salvação. É um bom versículo para decorar. Eis agora o dia da salvação. Por que não hoje? Por que não já? E para aqueles que já creram, não esquecem que o mesmo Cristo que te salvou é quem te segura hoje e para sempre. Ele não abandona, ele não perde, ele não esquece as pessoas que ele salvou. Ele completará a boa obra que começou em você. Sim, podemos confiar em Cristo, pois a sua palavra é a verdade. Os seus motivos são bons. O evangelho são boas notícias. E o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo é eficaz. Mas, irmãos, tem ainda mais um pouco aqui no texto. Né? Somos seguros na salvação de Cristo, mas finalmente somos seguros no selo com o Espírito Santo. Olha lá em versículo 13 comigo. Lá no final. Tendo nele também que fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que bênção! Que privilégio que nós temos, irmãos. No momento em que nós cremos em Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Antes da crucificação, Jesus fez a seguinte promessa. Ele disse, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, o Espírito Santo é o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, que habita em todo crente verdadeiro. Significa que o Deus que nos salva é o Deus que nos guarda. O próprio Espírito Santo é o selo de Deus que comprova que somos sempre seguros nele. Mas o que é um selo? Eu dei uma olhadinha no dicionário e tem muitos significados. Um selo pode ser algo que serve para marcar um documento, demonstrando a sua
autenticidade, né? Também um selo pode ser usado para fechar bem alguma coisa. Eu vou selar. Então, no livro de Apocalipse, por exemplo, a Bíblia diz que Deus vai lançar Satanás no abismo e fechar e pôr um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Outro significado de selo é para proteger algo assim precioso. Também no livro de Apocalipse, Deus vai selar na fronte, né, os servos dele para protegê-los do julgamento e da ira de Deus nos últimos dias, durante a tribulação, né? Então, o selo, ele autentica, ele assegura, ele protege. Irmãos, é tudo isso que o Espírito Santo faz para nós. Ele nos autentica como verdadeiros filhos de Deus. Nós pertencemos a Ele. Também o Espírito Santo nos assegura para a gente não se sentir assim abalado nas lutas e nas provas da fé. E também o Espírito Santo nos protege e guarda até que a salvação seja completa e chegarmos à presença de Deus no céu. É quando eu penso no Espírito Santo como selo meu, eu me lembro da letra do hino que diz: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Então, o Espírito Santo é um selo que não pode se quebrar. E como se não bastasse, o texto afirma ainda que o Espírito Santo também é o penhor da nossa herança. Olha o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, o que é um penhor? É um tipo de garantia, né? É um sinal que você dá para alguém para garantir de que você vai pagar o resto, né? Então, o Espírito Santo nos crentes é um penhor, ou seja, a garantia de Deus de que ele vai cumprir a sua promessa de salvação eterna, que ele vai te levar para o céu. Então, irmãos, do que poderíamos precisar além de tudo isso? Somos seguros no soberano amor de Deus Pai. Somos seguros na salvação de Cristo. Somos seguros no céu com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Deus nos segurou completamente. A gente não precisa de mais nada. Então, busque a sua segurança em Deus, irmãos. A minha oração é que essas verdades estejam ajudando a Igreja Batista Palavra da Verdade, ajudando a Igreja a enfrentar o futuro com paz no Senhor. Eu sei que às vezes o mundo parece que está caindo em pedaços. Eu sei que a vida é difícil, irmãos, neste mundo quebrantado. Tem muitas lutas, muitas provas para os crentes também. Mas, irmãos, o nosso destino é o céu, onde estaremos sempre para com o Senhor. Então, não importa o que aconteça, ninguém pode tirar o que você tem em Deus, né? Somos seguros nele. Você crê nisso? Irmãos, eu queria só te animar hoje, encorajar um pouco hoje com as verdades da palavra de Deus. E a minha oração, para concluir, a minha oração por vocês é a mesma oração que o apóstolo Paulo orou em versos 18 a 21. Então, eu vou concluir com essa oração para com os irmãos. Então, orem comigo, irmãos. Nosso Deus e amado Pai, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é a palavra da verdade. E que o Senhor possa
estar iluminando os olhos dos nossos corações, para que a gente pode saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só presente século, mas também no vindouro. Senhor, abençoe aí a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Ouvimos sobre Efésios, sobre o capítulo 1, versículos 13 a 14 de Efésios. O Senhor já nos tem dado tudo. O Senhor nos deu o Filho dele, que morreu por nós, nos deu a palavra da verdade, que vem através do Filho dele, do Evangelho, da nossa salvação. Nos deu o Espírito Santo que nos move, que nos dirige, que nos guia, que é o penhor, que é a segurança da nossa salvação. E a pergunta é: por que ainda estamos desanimados? Por que ainda estamos tristes? Por que ainda estamos desmotivados? O que nos falta ainda? Se Deus já nos tem dado tudo. E agora vamos celebrar a ceia do Senhor, que é um momento sublime, no qual nós vamos meditar naquilo que o Senhor, nosso Senhor, fez na cruz por nós. Então, convido vocês a abrir para 1 Coríntios capítulo 11. E vamos ler o versículo 23 ao versículo 29. Desculpe, até o versículo 32. Do 23 ao 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então nós sabemos o que estava acontecendo na igreja de Corinto aqui, uma confusão a respeito da ceia do Senhor. Era um pouquinho diferente do que é praticado hoje. Eles faziam realmente um banquete, né? Uma ceia mesmo, com uma celebração de comunhão. E se a gente olhar mais um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que alguns não estavam esperando os outros, alguns estavam comendo na frente, outros estavam deixando, né, os melhores lugares para alguns até, e deixando outros de fora de participar da ceia do Senhor. E nisso tudo a gente percebe o foco principal de Corinto, que é a questão do amar a Deus, do glorificar a Deus, que não estava sendo cumprido, né, entre o povo daquela igreja. E Paulo chama a atenção para essa exaltação a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é qualquer coisa. Assim também como qualquer coisa que a gente faz para Deus não é qualquer coisa, mas é algo especial, importante para nós.
Então, por conta disso, é dito, né, que essa era a razão, a maneira como eles estavam lidando, cuidando das coisas da igreja de Deus, né, a maneira como eles estavam levando a vida cristã, dessa maneira desregrada, desregulada, desajustada, que não tinha amor, que não tinha temor, que não tinha a glória de Deus presente ali naquilo que eles estavam fazendo, mas sim um mero rito, uma mera celebração, algo que olhavam apenas para si. A razão disso era porque, no versículo 30, ele vai dizer que havia fracos e doentes. E ele vai dizer, e não muitos que dormem, no sentido não de dormir na celebração da ceia ou no culto, mas de pessoas que haviam morrido por conta de um culto, de uma adoração a Deus indigna a Ele. Com certeza não queremos isso em nossa igreja, né? Mas se continuamos a não observar com prudência essa celebração da ceia do Senhor, e não somente isso, mas qualquer coisa, porque o comer e beber indignamente da ceia do Senhor não parte no momento em que vamos celebrar a ceia do Senhor, mas parte no momento em que nós estamos em nossas casas, em que não cuidamos da nossa vida espiritual, em que não servimos a Deus nas coisas básicas, em que não buscamos a Deus nas coisas mínimas. E quando você chega aqui para comer a ceia do Senhor, você já chega numa postura de digno, porque você já se sujou, porque você já gastou tanto tempo lá fora que não eram as coisas de Deus. E eis o motivo, porque havia muitos fracos, doentes, e não poucos, os que dormem, que haviam morrido. E a observação da palavra do Senhor aqui está no versículo 18. Examine-se, pois, o homem. 28, perdão. E assim como a do pão e beba do cálice. Pastor, eu quero regular minha vida. Eu quero organizar isso que está fora. Eu quero, Senhor, realmente viver, pastor, nesse Espírito Santo que é o Senhor, que é a garantia da minha vida eterna. Nessa palavra da verdade que me resgatou. Eu quero viver tudo isso de uma forma alegre, satisfatória e plena na minha vida. Pois é, começa a regular. Começa a se examinar. Vê o que há no teu coração. E assim que você não somente coma e beba do cálice de Cristo, como fala no versículo 28, mas que você sirva a Deus dignamente, como Ele nos pede. Então vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Então cada um por si pode nesse momento se examinar, se há algo que precisa ser conversado, se há algo que precisa ser restaurado, regularizado na sua vida. Converse com Deus agora. Nós temos um Deus que nos ama, como o pastor falou, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege com a sua mão pelo resto da nossa vida até a eternidade, que nos salvou, que nos ama e que, como Ele falou, que perdoa todo pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos orar neste momento, cada um individualmente, e eu quebrarei o silêncio com uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai,
Agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá de celebração da ceia do Senhor. E que o Senhor nos chama para relembrar aquilo que tu fizeste, o teu Filho fez na cruz por nós. Senhor, que nesse momento de exame, cada um aqui está se examinando o seu coração. Eu examino o meu, Senhor, e vejo tantas coisas que preciso colocar em ordem, Senhor. Não com a minha força, mas por isso que eu te rogo. Me ajuda, Deus. Ajuda os meus irmãos. Senhor, não queremos estar fracos, nem doentes, e nem tampouco, Senhor, padecermos. Porque estamos prestando a Ti um culto indigno. Não só apenas a ceia do Senhor, mas que é um culto também, mas um culto em qualquer coisa em nossa vida indigno a Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, nos faz olhar para o Calvário, para a cruz, para esses elementos que vamos tomar agora, o cálice, o suco de uva que relembra o Teu sangue, o pão que relembra o Teu corpo que foi partido por nós, o Teu Filho. A não olhar isso, Deus, como algo qualquer, e a não levar a nossa vida de um modo qualquer agora que fomos resgatados pelo Senhor. Senhor, ouve a nossa oração. Nos ajuda, Senhor, a ser bons dispenseiros desse Evangelho que recebemos. Edifica a nossa vida, nosso coração, o coração da Tua Igreja, que completa hoje 10 anos. No nome de Cristo oramos, Pai. Amém. Enquanto é distribuído, eu convido o irmão Agumar para distribuir o pão. Vamos cantar o hino 186. Peço a sua possa trazer os sinais. O hino 186, Pão da Vida. Vamos cantar a primeira estrofe desse hino, enquanto é passado o pão. Assim nos diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 11, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus ele tomou o pão, e no versículo 24 diz: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, em memória ao corpo de Cristo que nos salvou e que nos torna igreja hoje, que façamos a Ele. Soene pode orar, agradecendo a Deus por nós. Enquanto é distribuído o cálice, sangue, e a do sangue, vamos cantar a segunda
Nos é dito então no versículo 25: e por semelhante modo, depois do Senhor haver ceado juntamente com os seus discípulos, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória ao sangue de Cristo, que padeceu na cruz por nós, que é a nossa força da vida eterna. Vamos fazer isso em memória. E assim vamos finalizar este culto, pedindo oração a Deus, essa estrofe do 1 a 6. Vem Jesus pra abençoar, enche-me de Senhor, pois ao beijo de Vamos então agradecer ao Senhor por esse culto, por esse tempo que tivemos na palavra dele ao redor da mesa. Senhor Deus, agradecemos a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que tivemos. Na Tua palavra, na comunhão da Tua mesa, da ceia do Senhor, nos cânticos, Deus, na oração. Senhor, que realmente tudo que ouvimos hoje, tudo aquilo que cantamos, Senhor, a Ti hoje, tudo aquilo, Deus, que participamos, quer seja na ceia do Senhor, em qualquer área do serviço que fizemos para que este culto pudesse ser realizado, realmente, Deus, Te glorificou, Te honrou, Pai. Te peço, Deus, a cada um, como diz essa estrofe, destino, enche-nos de Ti, Senhor. Realmente, Senhor, precisamos, para não ficarmos fracos nem doentes, para não ficarmos desanimados, mas pelo contrário, para ficarmos alegres, firmes, diante de uma geração, Senhor, em que não Te conhece, diante de uma geração que está passando por problemas, por conflitos emocionais, políticos, econômicos, sociais, que precisa, Senhor, de ouvir a Tua verdade. Fortalece a Tua igreja para mais de 10 anos, para mais 20, 30 anos, Senhor. Não só a nossa, mas que completa aniversário hoje, mas todas as outras que pregam e que anunciam a Tua palavra. Seja com cada irmão, seja com cada irmã, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor. Senhor, trabalhe em seus corações, aviva, Senhor, no nosso coração. Realmente, precisamos, Senhor, precisamos de Ti. Não nos deixa sós, não nos deixa, Senhor, longe. Nos aproxima de Ti, Deus. Por mais dos nossos pecados, nossas fraquezas, Senhor, nos traz para perto de Ti. Não nos deixa ser enganados, Senhor. Não nos deixa ser usados por Satanás, usados por nossa carne, pelo mundo, Deus. Que possamos ser instrumentos para a Tua glória. Oramos a Ti, Deus, agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem assentar ou ficar em pé, como vocês queiram. Vamos participar agora de um tempo social, um tempo de comunhão. Temos um bolo ali, temos também alguns comes e bebes. Então fica com a gente, vamos comemorar agora esse tempo de aniversário. Deus abençoe.